Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 3. Coloca na tela, por favor. Evangelho de João, capítulo 8, verso 3. Isso. Bota a partir do 1, por favor, que eu acho que todo mundo vai entender. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, pela manhã cedo, tornou para o templo, e toda a multidão vinha ter com ele, e ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no próprio adulterando, certo? E pondo-a no meio, disseram: mestre, mestre, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Mas e tu, o que dizes? Isto diziam para que tentando tivesse que o acusar. Mas ele, encurvando-se, escrevia com o dedo em terra, mas como se insistisse em perguntar, ele endireitou-se e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela. Quando ouviram isso, começaram a sair, a começar pelos primeiros até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, além da mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém me condenou. Ele disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Tá certo? Olha para mim aqui, porque eu quero que você tenha uma visão de um milagre altamente desnecessário. Não havia nenhuma necessidade de Jesus passar por essa situação. Aliás, não haveria nenhuma possibilidade dessa mulher estar vivendo isso. Primeiro, ela sabe que o contexto que ela está inserida, a prática que ela resolveu exercer, a expõe a uma pena capital. Ela sabe que se pegá-la em adultério, ela vai morrer apedrejada. Ela sabe disso. Aliás, todos sabem disso. Então não haveria nenhuma necessidade disso acontecer. Era um milagre desnecessário. Ela não precisava. Vamos imaginar. Dão um flagrante, o camarada foi embora, ele deixa a mulher sozinha, ela é pega provavelmente com poucos trajes, ela é conduzida num caminho para fora dos muros da cidade. Alguns vendo sua nudez, sua vergonha, sua humilhação. Por onde ela passa, as pessoas notam que é um caso que eles podem participar, que quanto mais gente melhor, que é para servir de exemplo para todo mundo, para ninguém mais fazer. Então eles passam pelo caminho, se interessando em procurar uma pedra, para também tacar nessa moça. Ela vai ser apedrejada, mas alguém tem a ideia de conduzi-la até o templo para perguntar a Jesus, confrontar alguém entre a lei de Moisés e um fato do momento, é uma grande armadilha e todo mundo sabe disso. O que na verdade estão querendo é criar um problema para Jesus. Porque se Jesus diz, apedreja a mulher, ele vai ser acusado de pregar um amor que não vive. Se ele diz para não apedrejar a mulher, ele vai ser acusado de blasfêmia, de ir contra a lei de Moisés e vai ser apedrejado também. Porém, eu te pergunto, tinha necessidade disso? Não tinha. Essa mulher precisa de um milagre. É verdade. Só um milagre pode salvá-la da morte. Mas ela não precisava disso. Porque tem gente que não precisa de campanha para pagar uma dívida. Era só não ter feito. Não precisa de uma campanha para curar uma doença. Era só ter cuidado quando o sintoma apareceu. Tem gente que não precisaria de um milagre no casamento. Era só não ter traído. Não precisava de um milagre para resgatar o filho. Era só ter dado o limite. Tem milagres que no fundo, eles são desnecessários. Nossa vida não mudaria em nada. Aliás, ela seria muito mais tranquila se nós não precisássemos dele. Mas essa mulher não. Infelizmente, ela precisou de um milagre que não faz muito sentido se você analisar. Quando nós vemos isso, nós descobrimos que quando você olha a vida de algumas pessoas, mais organizada, mais pausada,
pessoas mais, né, coerentes, equilibradas. Você pode notar, essas pessoas vão viver 5 anos no Evangelho, 10 anos no Evangelho, 20 anos no Evangelho. E se você perguntar a elas assim, qual foi o maior milagre que você viveu? Ele vai falar, olha, pode falar a verdade, o único milagre que eu vivi até hoje foi o milagre do resgate. Fui resgatado por Jesus. E eu vivi uma vida que não era fácil, não. Então isso foi... Ué, mas você nunca precisou de um milagre para pagar dívida? Não. Você nunca precisou de um milagre para salvar seu casamento? Não. Você nunca precisou de um milagre para... Não, eu nunca precisei de um milagre. Mas como alguém é capaz de viver uma vida sem milagre? Jesus. Me mostra em algum momento da história dele, ele precisando de um milagre. Pega alguns dos patriarcas do Velho Testamento, observe o estilo de vida daqueles caras e vê o quanto eles precisavam de milagres. Pare e pense. Mas talvez isso entre em choque e também não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque às vezes você pode precisar de um milagre cujo qual você não fez nada, certo? Mas você precisa dele. Ele não foi causado, a situação não foi causada por você. Marcos 10, a partir do 48, 45, talvez. O texto que eu quero é o 48, mas bota a partir do 45. Isso. Marcos 10. Espera um minutinho, será que fui eu que me atrapalhei? Bota o 48, por favor. Isso. Eu queria o início do texto, que eu estou sem o texto aqui na cabeça. Onde começa? Qual o versículo? Me ajude aí quem está com a Bíblia aberta. 46, vai nele, por favor. Isso. Não. E Jesus, e depois foram para Jericó, e saindo ele com seus discípulos, saiu uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais, certo? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vai lá, coloca o seguinte: e Jesus parando, disse que o chamasse, e o chamaram dizendo, né, ao cego: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Vamos lá. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Mas volta no 48. Isso. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Presta atenção. Bartimeu, a última vez que Jesus pisa em Jericó, nunca mais ele volta. Depois dessa passagem, ele vai ao Getsemane, vai ao Gólgota, e ele vai ser crucificado. Ou Bartimeu é curado agora, ou ele não é curado mais. E pior, a última vez que Jesus esteve em Jericó foi para visitar a casa do rico Zaqueu. Aquele que desce da árvore, Jesus vai para a casa dele. Na ótica de muita gente, Jesus era alguém interessado em se relacionar com pessoas de dinheiro. Agora ele está saindo de Jericó, no caminho de Jerusalém, por onde as pessoas passam. Os necessitados ficam por ali porque sabem que por ali passam os adoradores. Sabem que eles recebem instruções de serem pessoas boas, generosas. Então eles estão no caminho aguardando um donativo, alguma coisa, quer na ida, quer na volta. Mas esse cara não fez nada para ser cego. Porque tem problema que você não faz nada para estar nele. Tem coisas que parece que te tomam de assalto, e aí sim você precisa de um milagre para te socorrer. Às vezes você não fez nada, uma crise abateu e você perdeu o emprego. Você fez tudo certinho na sua empresa, mas de repente alguém falhou e não conseguiu cumprir o contrato e não te pagou. Coisas podem acontecer assim. E nesse momento, ou pelo menos nessa situação, é o que nós vemos Bartimeu. Ele precisa de um milagre. Ele fez alguma coisa para ser cego? Não, mas ele é cego. Então ele ouve que Jesus está curando pessoas, sabe que ele esteve na casa do Zaqueu, e ele então vai abordá-lo. Mas eu não sei se você parou para
observar, muitos são contra o que está acontecendo. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. As pessoas não estão gostando. Primeiro porque é extremamente desagradável você ter alguém gritando perto de você. Você está ali e o cara está gritando. Pior, ele é um mendigo. E pior, Jesus está envolto numa multidão. A probabilidade de Jesus parar é quase zero. Mas Bartimeu não houve a repreensão. Pastor, o que o senhor quer dizer sobre milagres? Não dependa deles, mas se depender deles, não dependa da torcida dos outros para você receber o milagre de Deus. Não pense que as pessoas vão concordar com o que você precisa, vão orar junto com você, vão estar satisfeitas das coisas acontecerem, não. Enquanto Bartimeu grita, alguém diz, cala a boca, cara. Ele não vai te ouvir. Você não é interessante para ele. Você é um mendigo. Na ótica dessas pessoas, ele não tem o que oferecer, não tem porquê. Mas, se você vai depender de um milagre, esqueça a opinião dos outros. Os outros estão dizendo, você não vai conseguir, cala a sua boca, mas ele clamava cada vez mais. Quando Davi vai enfrentar Golias, Saul acredita que ele vai vencer? Os irmãos de Davi acreditam que ele vai vencer? Os filisteus acreditam que ele vai vencer? Israel acredita que ele vai vencer? Não. Ele não dependia, porque se ele dependesse da torcida dos outros, ele não vai viver o milagre. Se você precisa de um milagre, espero que não precise. Mas se precisar, aprenda a sobreviver às opiniões contrárias a respeito da meritocracia que está sobre você. Bartimeu é alguém que supera isso. O pessoal manda ele calar a boca e ele diz, filho de Davi. Cala a boca, filho de Davi. E eu não sei se você parou para prestar atenção, mas ele clamava cada vez mais alto, porque Jesus não está parado. Jesus está andando. Então Bartimeu precisa gritar alto. O barulho dos passos, as pessoas falando, Jesus, 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 todo mundo queria chamar a atenção dele. Bartimeu não é o único, ele está disputando a atenção com outras pessoas. Mas ele é alguém que sobrevive a isso. Então, se você precisa de um milagre, certo? Aprenda, a opinião dos outros não pode ser muito importante para você. Não importa se ela é de seu cônjuge, não importa se é de seus filhos, não importa se ela é do seu pastor, não importa, não condicione o seu milagre à opinião dos outros. Posso ouvir um amém? Terceiro texto, Marcos 7, 27. Marcos 7, 27. Teve algum problema isso? Então coloca para mim, por favor. Marcos 7, 27. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olhe para mim. Essa mulher tem um problema. Aliás, ela tem mais que um problema. Ela tem uma filha endemoniada. Ela tem uma proximidade, certo, com a cultura e vive numa região onde ela é discriminada. Só que ela tem um problema, a filha dela tem um demônio na casa dela. E se o seu filho tem um problema, meu irmão, não interessa. Você pode ser o Jairo que você esquece a sinagoga e dobra o joelho. Você pode ser, certo, a mulher rica, a sunamita, que você deixa tudo, monta num jumento e vai atrás do profeta. É assim que funciona. O filho, na parábola do pródigo, o texto deixa bem claro,
parecer que o pai sempre estava à porta esperando o filho voltar. Essa mulher tem uma filha endemoniada. Ela precisa de um milagre. Foi ela que botou o demônio na filha? Não. Por que o demônio entrou? Eu não sei. Eu sei que ela precisa. Pronto. Não deveria precisar. Se o demônio não tivesse, a vida seria mais fácil. Ela não depende da torcida dos outros. Esse não é o caso. Então o que ela quer? Acessar Jesus. Eu não sei se você reparou. Dá para voltar aí uns 3 ou 4 versículos? Rápido, só para mim não ter que abrir a Bíblia ali. Levantando-se dali, foi para os termos de Tiro de Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas ele não pôde esconder-se. Note que esse texto diz, ele entra numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Jesus não está afim de atender ninguém. Mas uma mulher cuja filha tinha o espírito imundo, bota aí. Isso, porque uma mulher cuja filha tinha o espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Como é que essa mulher descobriu que Jesus estava lá se ele não queria ser achado? Note que essa mulher é uma mulher doida. Falou, eu vou. Ele não quer atender, mas eu vou. Aí ela chegou. Está lá, ó. Lançou-se aos seus pés. Vamos lá? Vamos ver o que ela falou. Essa mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava para expulsar de sua filha o demônio. Mas Jesus disse o quê? Olha lá. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Mais do que um milagre, a vida vai tentar descobrir o quanto você precisa de verdade. Porque o importante não é o que você quer, é o quanto você quer. A vida vai testar você para descobrir se você quer mesmo ou se você está de conversa fiada. Porque preste atenção, a mulher lutou, Jesus não queria receber ninguém, ela furou a segurança dos discípulos, entrou na presença de Jesus, falou, Senhor, estou com a minha menina endemoniadinha. Jesus poderia falar, minha senhora, veio no lugar certo, especialista em expulsar demônio. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou, minha senhora, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Eu acho que a senhora não entendeu como é que funciona, não. Eu não vim, certo? Para o seu povo. Eu vim para os judeus. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Gente, pensa nisso. Falou para a mulher, não vou te dar nada. Você é uma cachorra. Não ri não, dona. O bagulho é doido. Pensa. Pensa se você vem na igreja, pastor Cláudio, o senhor pode orar por mim? Não, você é uma cachorra. E pior, se eu te chamo de cachorra, sabe o que você faz? Vai orar, Senhor. O pastor, que não é pastor nada, que não é um charlatão dos infernos, me chamou de cachorra. Jesus, manda fogo nele. Sim ou não? Mas e quando Jesus te chama de cachorro, você reclama com quem? Já está no Supremo. Não tem mais como. Foi Jesus que chamou a mulher falou, não vou fazer, não vou. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você precisa de um milagre e o negócio vai ficar difícil só para descobrir o quanto você quer. Porque para mim o Jesus está tentando dar uma lição nos discípulos. Só pode. Por ele ser tão duro com essa dona, que eu fiquei com pena dela quando eu escutei ele falando, não vou poder fazer nada com você, que você é uma cachorra, você não depende, você não... Eu imagino, pensa, os discípulos olhando, Pedro do jeito que era. Rapaz, nunca vi ele assim não. Estava cansado mesmo, por isso que não queria atender ninguém. Hoje não estava bom não, hoje. Pensa, o Tiago e o João, Jesus chamava o Tiago e o João de filho do trovão. Os caras eram da encrenca, do barulho. Pensa, ele falando, você é comigo, mas você é mal. Pensa, Judas Iscariotes. Sem falar isso, já estou traindo. Isso não é um teste. Porque tem milagre que parece que o troço é terrível, não é? E quanto mais você ora, mais piora. Parece que o troço... Porque parece que ele está testando você para saber o quanto você quer. E eu acredito que todo mundo está esperando a mulher ir embora. Quando Jesus disse, a senhora é uma cachorra, olha o que ela falou. Sim, senhor. Cachorra. Mas só queria falar uma coisa para o senhor. Os cachorros comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos filhos.
Eu vim aqui na sua casa para buscar o meu milagre, porque eu preciso de um milagre. Nem causei ele. E vou logo avisando para o senhor está a fim de descansar? Se está, me dá meu milagre, porque eu não saio daqui sem ele. Era mais ou menos isso que a dona falou. Essa tradução é minha. Eu imagino Jesus falando, você é doida mesmo, essa dona. Ô dona, por essa palavra, olha só o que ele falou, por essa palavra. Gente, a minha cabeça é esquisita, então você entenda bem. Eu fico pensando, o mundo espiritual, ele não é onipresente, mas eu acho que ele tem assim um 10G, se comunica com facilidade. Pensa, quando a mulher foi para a casa de Jesus, o que o demônio deve ter falado com o demônio de lá? Vai ter que sair, maluco. Ela veio procurar o chefe dos crentes. Vai sair, quer ver? Aí Jesus disse, cachorro, o demônio deve ter falado, fica. A mulher falou, eu só quero uma migalha. O demônio falou, sai. Porque o troço é tão rápido que Jesus acaba de falar com ela, pode ir para a sua, que o demônio cantou para subir. Foi embora. Você está rindo? Mas o assunto é sério, certo? O que é isso? Isso é o problema, eu não sei como é que você pode querer chamar, tentando descobrir o quanto você quer. Você quer se formar? Quanto você quer se formar? Você quer comprar um carro? O quanto você quer comprar seu carro? Você quer ser respeitado pelas pessoas? O quanto você quer? O quanto você quer ser admirado? O quanto você quer ser considerado espiritual? O quanto você quer ser próximo de Deus? O quanto? Mais do que o que você quer, é importante saber o quanto você quer. Quando nós vemos esse texto, certo? Na verdade, aqui o que está sendo exposto é o quanto ela quer. Para mim, os discípulos estão recebendo um material didático através da mulher. Jesus está dizendo, olha só o que eu disse para ela. Que eu disse para ela faria muitos de vocês terem desistido, mas ela não, porque tinha um propósito maior. O propósito de ver sua filha liberta era maior do que tudo isso. Não dependa de milagres, mas se depender, não dependa da opinião dos outros, mas se depender de milagres, lute para alcançar o que você quer e não esmoreça. Posso ouvir um amém? Só tem mais dois. Outro texto, vamos embora aqui. João capítulo 11, verso de número 21. João 11, 21. Lázaro. É essa a história. João 11, 21. Isso. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu não estivesses, ou melhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria, mas olha o que ela diz agora. Verso 22, mas também agora quando? Agora que o meu irmão está morto. Agora quando? Agora que o Senhor não veio quando eu estava precisando. Agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Olha para mim aqui, porque Lázaro ficou doente. A doença se agravou. Quando Marta e Maria notam que o negócio está caminhando para um desfecho desagradável, elas mandam chamar Jesus. Jesus recebe a mensagem, avisa o mensageiro que a mensagem não é para a morte. O mensageiro volta com a mensagem, certo? De que a enfermidade não é para a morte. E Jesus continua no mesmo lugar, não vem. Quando o mensageiro volta, de acordo com a distância, me parece que Lázaro morre nesse período. E agora o mensageiro não tem como levar a mensagem. Vou procurar Jesus. Jesus disse, eu vou e fique tranquilo, porque essa mensagem não é para... Então o cara volta, tranquilo. O problema é que quando ele chega, Lázaro morreu, então não tem como entregar a mensagem. Como é que ele vai entregar a mensagem? Olha, estive lá falando com Jesus, e Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte. Então o que era difícil, agora fica impossível. Mas tudo bem, se Jesus disse que está vindo, ele deve estar vindo. Mas não vem. O velório é feito sem ele. O sepultamento é feito sem ele.
Agora Lázaro está lá, pronto. E Jesus chega. Marta agora nem quer mais milagre. Senhor, é melhor não mexer na pedra, é melhor não mexer nisso. Mas a maneira com que Marta lida com essa situação, ela merece receber o milagre. Porque ela disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora, depois que ele morreu, agora depois que o Senhor não veio, agora depois que ele foi sepultado, agora não adiantava o Senhor ter vindo. Essa seria a frase de alguns de nós. Ah, Jesus está vindo aí? Não, já fiz campanha lá na igreja, eu fiz 7 semanas, eu acreditei que meu filho ia ser curado, eu acreditei que o marido não ia embora, que a esposa, agora não adianta, não fica me chamando para ir em culto não. Não fica me chamando para ir na igreja. Agora, Maria diz, ou Marta diz, mas eu também agora, depois de tudo isso, eu também sei que tudo o que o Senhor pedir, Marta está dizendo: Senhor, meu irmão morreu, a minha fé não. Se o Senhor ressuscitar o meu irmão, terminou aqui, o Senhor pode ir para a minha casa e nós vamos comer alguma coisa. Se meu irmão não ressuscitar, o Senhor também vai para a minha casa e nós vamos comer alguma coisa e nós vamos nos relacionar. Olhe bem, isso é um texto muito sério. Porque não é um texto que agrada a todo mundo. O desfecho dessa história é o mesmo de Davi. 7 dias chorando, não come, não toma banho, cura meu filho, cura meu filho, cura meu filho. No 7º dia a criança morreu. Davi se levanta, vai para casa, toma um banho, troca de roupa, come, vai para o templo, adora o Senhor e vai consolar Batseba. Esquisito, né? Chorando há tanto tempo, será que não era melhor ter embotado, desenvolvido uma depressão, alguma coisa desse tipo? Não. Eu preciso que você repita uma coisa, e principalmente deve repeti-la quando as coisas não estiverem bem, tá? Se você quiser repetir, não é obrigado, porque repetir é chato, mas quem puder, diga: minhas perdas particulares não mudam minha ótica a respeito de Deus. É isso aí. Eu estou ganhando, Ele é Deus. Eu estou perdendo, Ele é Deus. Eu estou feliz, Ele é Deus. Eu estou chorando, Ele é Deus. Eu estou doente, Ele é Deus. Eu estou são, Ele é Deus. Eu estou com dinheiro, Ele é Deus. Você está entendendo? Ele é Deus sempre. Espero que não dependa de um milagre, mas se depender, aprenda a lidar com a demora. Aprenda a lidar com um ambiente cujo qual você não tem controle. Então note que todas as vezes que eu falei de milagres, sempre foi coisa ruim. Sempre. Ah, eu vivo tantos milagres que eu sou mais próximo de Deus. Beleza. E eu não estou afim de ser próximo de Deus para viver de milagre. Eu estou afim de ser próximo de Deus para obedecer, viver uma vida ordeira e não precisar de milagre. Mas se algo que eu não procurei me acontecer, Ele é meu Pai, eu sei que Ele pode fazer, Ele entra com providência a meu respeito. A gente só tem que olhar que estilo de vida você quer viver. É só isso. E eu sei que isso é um confronto. O último, Mateus 8, 9, e a gente termina aqui. Mateus 8, 9. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele o faz. Verso seguinte: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Verso 21: mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olhe para mim agora, esse é o centurião. Um homem generoso, ajudou na construção de sinagogas, estimado por muitos. Ele tem um filho, um criado em algumas traduções, que não vai bem de saúde. Ele precisa de um milagre. Ele não tem como resolver. Então, em uns textos diz que ele procura Jesus, outros diz que é
os religiosos da sinagoga que intervêm por ele, faz aí a ligação, mas a história se desenvolve assim: Jesus, o senhor vai na casa do centurião porque o criado dele está doente. Jesus falou, eu vou. Aí o texto sugere que Jesus está indo e encontra com o centurião no caminho. E aí, eu estou indo lá na sua casa. O centurião disse, não, peraí. Não, gente, não tinha necessidade disso. Não, Jesus, peraí, deixa eu explicar uma coisa ao senhor. Olhe só, o que é modelo mental. Ó, o senhor não precisa ir na minha casa. Que história é essa? Ir na minha casa para quê? Eu sou um homem que tenho autoridade. Eu tenho autoridade no mundo físico, o senhor no mundo espiritual. No mundo físico eu tenho um soldado. Se eu quero fazer alguma coisa, eu não faço, eu mando ele fazer. Se eu preciso trazer, eu mando ele buscar. Se eu preciso levar, eu mando ele ir. Então o senhor faz o seguinte, o senhor não vai na minha casa. Olha a mente. O senhor dá uma ordem e o meu criado fica curado. Jesus olhou e disse, mas peraí, não estou acostumado a ouvir isso. Eu cheguei outro dia desse em Cafarnaum, me veio o chefe da sinagoga, me aborda na rua e me diz, Senhor, minha filhinha está morrendo, eu preciso que o senhor vá na minha... mas aí é o seguinte, aí é um centurião e um religioso. O modelo mental do religioso é, para minha filha ficar curada, ele tem que ir na minha casa. O modelo mental do centurião é, para que ele cure, basta uma palavra. Os dois precisavam de um milagre, sim ou não? Mas qual dos dois vivia o milagre com maior facilidade? O centurião ou o pastor Jairo da sinagoga de Cafarnaum? Qual dos dois? O centurião. O modelo mental. Nossa proposta é simplesmente essa. Se você precisa, espero que não precise, mas se você precisar de um milagre, ele pode fazer e pode todas as coisas. Se precisar, não se preocupe com a opinião dos outros. Se precisar, entenda que você pode ser testado para descobrir o quanto você quer. Se precisar, descubra que alcançando ou não o milagre, suas perdas não podem mudar sua ótica a respeito de Deus. E se precisar, pelo menos monte um cenário para que fique mais fácil. Porque Jairo sofreu pra caramba. Senhor, o senhor vai na minha casa? Vou, então vamos. Aí vem a mulher do fluxo de sangue. Se ele tivesse feito a mesma coisa do centurião, não teria problema nenhum. Mas ele não fez, porque está aqui, ó. O seu relacionamento com Deus está aqui. Você resolve o jeito que quer viver. Hoje começa a semana. Que seja uma semana de milagres, que seja uma semana de bons negócios, certo? Para você. De bons negócios que você possa fazer e de milagres, certo? Se você tiver a necessidade de lidar com eles. Não se envergonhe de precisar deles, certo? Mas não viva uma vida pautada na necessidade de viver milagres, porque isso não é bom. Isso não é confortável. O confortável é procurar viver uma vida onde você se tornou mais assertivo, porque obedece a Deus. Posso ouvir um amém? Então vamos ficar de pé e vamos embora que a luta continua.